Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora Entendendo Desventuras em Série. E hoje nós vamos explicar os episódios 7 e 8 da segunda temporada de Desventuras em Série, que é a adaptação deste livrinho maravilhoso, O Hospital Hostil, o oitavo livro da série. Look away. Bom, e como de costume, a gente começa com a dedicatória para Beatrice. Beatrice, o verão sem você é frio como o inverno. O inverno sem você é mais frio ainda. Essa aqui não é tão mórbida, né? Não, essa é bonitinha. É bonitinho, é. O episódio começa, né, com o Emily narrando, como de costume, mas dessa vez numa narração onde ele lembra todo mundo de que ele é um fugitivo da polícia, algo que nós já sabíamos, né? É importante lembrar, talvez para quem não leu os livros, que nesse período ali em que o Emily está vivendo, enquanto ele narra as desventuras dos órfãos Baudelaire, as pessoas que ele conhece se resumem ao seguinte: uma parte das pessoas que ele conhece acha que ele morreu, outra parte das pessoas que ele conhece acha que ele é um criminoso e que ele tem que ser preso, né? E outra parte das pessoas que ele conhece está morta. Ou seja, Lemony não tem muitos amigos, por isso ele fica conversando com a gente o tempo todo. É por aí. O último episódio terminou com os Baudelaire fugindo no caminhão de bombeiros, né? Indo pra qualquer lugar que eles chegassem, eles param num armazém, que é onde começa a nossa história. Lá eles são reconhecidos pelo dono do armazém como os meninos que saíram nos jornais acusados de serem assassinos. E o Conde Olaf aparece, todo mundo acha que os Baudelaire são assassinos, começam a perseguir os Baudelaire. E aí eles entram na van dos combatentes pela saúde do cidadão. We are volunteers fighting disease and we're cheerful all day long. Que por acaso também é CSC. E vão junto com eles ali pra fugir do Conde Olaf. Uma coisa que algumas pessoas que não leram os livros ficaram ali se indagando era se essas aparições da sigla CSC durante a série estavam de fato relacionadas com a corporação. É importante lembrar que não. Os combatentes pela saúde do cidadão ali, que formam o CSC, assim como a dos cultores solidários de Corvídeos, são apenas coincidências que o Daniel Handler quis colocar na história pra bagunçar a nossa cabeça. Os combatentes não reconhecem os Baudelaire e juntos eles vão pro Hospital Heimlich, que é onde esses combatentes trabalham animando os pacientes com balões e sorrisos e músicas. Eles trazem um tipo de otimismo, às vezes, que não se encaixa ali com determinadas situações. Achei que foi bem trabalhado, né? Eu gostei muito toda a desse personalidade trabalho deles, a música deles. Aí tá vendo, gente? Tinha que pôr a gente cantando. Não. O Olaf vê que os órfãos fugiram então com os combatentes e eles decidem ir atrás dos Baudelaire. Então, e nisso a Esme já fica empolgada, porque a Olivia contou pra ela que é lá no hospital que está escondido o açucareiro. Até então, na série, a gente tinha visto que a Esme tinha um interesse pelo açucareiro, mas aqui o interesse dela começa a ficar algo surreal. É surreal, é uma obsessão muito grande. Como alguns de vocês talvez tenham percebido, o Hospital Heimlich recebe esse nome por causa do médico Henry Heimlich, que foi o médico responsável pela manobra de Heimlich, que é aquela que você faz quando tá engasgado. Eu não sei, não sou médica. Lá então, eles são recebidos pela Babs, que é a diretora do RH do hospital, além de outras funções como festividades, né, que ela fala que cuida de eventos festivos. Factotum do hospital? A factotum do hospital. A Babs, ela não tem tanto destaque nos livros, né, eles deram um destaque maior pra ela na série. Só que assim, sabe quando eles dão um destaque pro personagem sem um real propósito? Eles colocaram nela ali uma personagem muito medrosa, ansiosa ao extremo, que ficou até repetitivo, sendo que a gente já teve aí no passado o Hector e a tia Josephine. Enquanto isso, os órfãos chegam no hospital e são acolhidos pelo Hal, que é um senhor quase cego que trabalha no hospital e meio que toma conta ali da biblioteca, que tá mais pra uma biblioteca de registros. E ele conta para os órfãos que o Hospital Heimlich recebe registros de eventos, de coisas que acontecem ao redor do mundo inteiro e que os órfãos poderiam ficar ali e ajudá-lo, mas eles não poderiam ler os arquivos.
E é nesse momento em que eles estão ali conhecendo a biblioteca, né, que o Hal, por coincidência, recebe um arquivo num plástico redondinho e conta que ele recebe, às vezes, rolos de filme também. E mostra ali para os órfãos, como se não fosse nada importante, que ele acabou de receber um tal de documento Snicket, né? Os órfãos têm um ataque cardíaco ali de repente, né? E tentam convencer o Hal a deixar eles assistirem aquele vídeo, né? O Hal fica meio assim, porque ele diz pra eles que eles não podem ler ou assistir os arquivos que recebem, mas de qualquer forma eles não têm nem chance de tentar convencer o Hal, porque nesse momento a Babs anuncia no sistema de som que por falta de verba eles estão fechando a biblioteca naquele exato momento. Então tanto os órfãos quanto o Sr. Hal têm que sair dali. O Olaf e a sua trupe, então, que conseguiram se infiltrar dentro do hospital, sequestram a Babs. No que eu falei sendo uma das melhores sequências do episódio 7, é muito bom, a hora que eles passam medo nela. E assim, acabam assumindo a direção do hospital, o Conde Olaf se disfarçando sob o nome de Matatias. E assim fica mais fácil para ele encontrar os Baudelaire porque ele tem controle das câmeras. E para fugir do Olaf, os Baudelaire resolvem se refugiar na parte inacabada do hospital, onde não tem câmeras. Mas também não tem teto, não tem parede, é só estrutura de metal do hospital. Em resumo, não tem segurança, mas tem alguma diferença da vida que eles levam até então? A Esme decide então que ela vai em busca do açucareiro. Nesse momento, inclusive, um dos capangas do Conde Olaf fala que estava tudo melhor enquanto a Yoko não tinha chegado na trupe, né? E é uma clara referência para a Yoko Ono, né? Que supostamente dizem ter sido a responsável por acabar com os Beatles, né? Os Baudelaire, muito interessados em ter acesso aos arquivos, resolvem que eles vão pegar as chaves do Hal. E muito convenientemente, o Hal chega lá naquele momento para servir um jantar para eles. Porque o Hal acredita neles, diz que nunca teve ajudantes nos quais ele confiasse tanto. E nesse momento, os órfãos aproveitam do momento de vulnerabilidade em que ele cochila e trocam as chaves dele por um molho de engrenagens, moedinhas, tipo moedas. É muito legal que nesses últimos episódios eles tenham começado a fazer isso com os Baudelaire, né? Que eles são forçados a fazer ações com as quais eles não se sentem muito confortáveis. E só para deixar claro aqui, dúvida de algumas pessoas que a gente viu na internet nos últimos dias em relação ao personagem do Hal. Por mais que ele acabe recebendo muitos arquivos que possam estar relacionados a CSC ali na biblioteca de registros, o Hal nunca foi um vontade de CSC e aparentemente não tem nenhuma relação com a corporação. Não sei que você esteja falando dos combatentes pela saúde do cidadão. Aí sim. Enfim, nesse momento então que os Baudelaire estão ali receosos com a ação deles, o Lemony fala um pouco ali, né, sobre questão de ações das quais nós nos arrependemos. Ele pergunta se era mesmo necessário ter roubado o açucareiro de Esme Squalor. Nesse momento aqui, muitos fãs assistiram e ficaram assim, perplexos, achando que ele estava revelando ali que na verdade então quem roubou o açucareiro não foi Beatriz, foi o Lemony. Mas na verdade não é bem isso. Talvez a tradução ali na legenda ou na dublagem tenha atrapalhado um pouco a interpretação dessa fala do Lemony. Porque se você ver a fala em inglês, ele não diz assim que era necessário eu ter roubado o açucareiro. Ele diz era necessário ter roubado o açucareiro. Ele simplesmente se inclui ali num grupo que planejou e que roubou o açucareiro. Ele não disse que foi ele quem pegou. E assim, pelo que nós temos de informação dos livros, é muito presumível que nesse roubo do açucareiro, Beatriz pode ter sido a Lada que roubou, mas Lemony Snicket muito provavelmente estava junto com ela aí no plano. A gente tem uma breve cena da Esme se vestindo para caçar o açucareiro, eu acho que merece uma menção honrosa aqui, porque tudo que ela veste é maravilhoso nessa série. Mas a gente volta para os Baudelaire invadindo a biblioteca de registros e procurando o arquivo Snicket, né? Que nos livros é tratado como dossiê Snicket, é assim que a gente vai se referir a ele, mas com uma pequena diferença aí que nós acertamos. Sim, eles adaptaram, né, e tiraram o dossiê do papel e trouxeram para um rolo de filme, né? Eu gostei. Ficou bem interessante. Perdeu só um pouco, eu acho, do mistério em relação ao dossiê Snicket como um todo, porque os meninos ficam sabendo que existe esse tal dossiê Snicket ali nas anotações do Duncan e da Isadora, dos restos das páginas dos cadernos que eles têm com eles ainda.
Mas nessas anotações, eles têm as informações de que o dossiê Snicket é um documento ali com 13 páginas que contém várias informações, fotos e reportagens que, todas juntas, elas incriminam o Conde Olaf, né? E tem informações sobre os vários incêndios da série, incluindo da mansão Baudelaire e Quagmire. Enquanto no livro eles encontram apenas a última página do dossiê Snicket, a 13ª página, aqui na série eles conseguem assistir uma boa parte do filme. E esse filme, como se fosse uma entrevista com Jack Snicket, no qual ele é questionado sobre o paradeiro de algumas coisas, como por exemplo o seu irmão, o qual ele diz que está morto ou foragido, e sobre o incêndio e os órfãos. Ele revela que possivelmente uma das pessoas sobreviveu ao incêndio. Aí aquele momento também do Brasil, né, em que os órfãos congelam, né, e já entendem papai ou mamãe sobreviveram ao incêndio. Porque até então tudo na série é sobre eles estão acostumados a ser sobre os Baudelaire. Sim, pra eles o mundo gira em torno deles, As né? desventuras são só crianças deles. mimadas, Uhum. levam uma vida fácil assim e acham que... Ai, que horror! Bom, é nesse momento então que tudo dá errado como sempre. A Esme impede eles de assistirem o restante do vídeo, né? Porque ela surge ali na biblioteca e persegue eles ali no meio dos arquivos. Enquanto ela persegue eles, ela grita que ela quer aquilo que eles encontraram. E ela diz, eu sei que está com vocês, uma coisa pequena, redonda. Ela está se referindo ao açucareiro e eles acham que ela está falando do Hold Filme. Enquanto a Esme persegue os órfãos, ela faz um comentário bem breve. Ela diz assim que Jack Snicket pensava que poderia esconder o açucareiro dela, o que nos revela que o açucareiro já passou na mão do Lemony, da Beatriz e do Jack Snicket, e sabe-se lá mais quem. Mas assim, então parece que é tradição da família Snicket, né? Guardar o açucareiro. É. Né? O Klaus guarda ali então e ele e a Sunny conseguem fugir, mas o episódio termina com o Esme e o Conde Olaf conseguindo capturar a Violet. Bom, o episódio seguinte começa com o Lemony Snicket contando a história do Dr. Siri, que era um lepidopterologista. Isso. Que era um Você vai ter que falar essa palavra. Que era um lepidopterologista. Que é uma pessoa que estuda borboletas, né? E como a história dele deu origem ao termo borboletas no estômago. E essa é uma referência, né? Porque Siri, na verdade, era um pseudônimo do Vladimir Nabokov, que também era um... Lepidopterologista. Obrigado. De nada. Enquanto a Violet está sendo levada pelo Conde Olaf e pela Esme, o Klaus e a Sunny estão ali nos dutos de ar e eles conseguem ver tudo acontecendo enquanto isso. É nesse momento em que aparentemente o dia já amanhece, o Hal entra na biblioteca e encontra tudo destruído e que o Matataias avisa no interfone que 2 dos órfãos ainda estão à solta no hospital e precisam ser capturados. As coisas então vão desenrolando ali. O Olaf fala com a trupe dele que ele planeja bolar um nome falso para conseguir colocar a Violet ali na papelada do hospital, porque ele não vai conseguir fazer uma cirurgia com a Violet, né? Senão preencher a burocracia que o hospital exige. Ao mesmo tempo, o Klaus e a Sunny se misturam ali na multidão dos combatentes pela saúde do cidadão, né? E na tentativa de encontrar a Violet ali pelos quartos, né? Eles encontram ali um local onde os médicos descansam, roubam algumas roupas e se fantasiam, uma fantasia, ficou bem engraçada, né? De Dr. Faustus. Logo em seguida, nós temos uma cena bem desnecessária, porque a Violet consegue fugir junto com a Babs. Elas fogem ali para aquele mesmo quarto, né, onde os médicos descansam, mas a Babs fica ali super empolgada, começa a fazer barulho e chama a atenção do Conde Olaf, e eles prendem ela de novo. Então ficou uma cena super assim, fugi e já fui pega em 2 minutos. Tudo bem. É nesse momento que aconteceu outra coisa desnecessária, que o Sr. Paul chega no hospital. Né, gente, pra que enfiar o Sr. Paul aqui? Então o Conde Olaf, junto com os capangas dele, anestesiam a Violet e começam a fazer os preparativos ali para a cirurgia de craniectomia. Enquanto eles estão ali com os combatentes pela saúde do cidadão, o Klaus e a Sunny conseguem roubar a lista com o nome dos pacientes. E eles se escondem num armário, que por acaso era o armário onde estava o açucareiro. E aí nós temos a primeira imagem do açucareiro na série, né? E gente, sei que todos vocês que estão vendo os últimos vídeos têm pedido aí pra gente, falem do açucareiro. Vamos falar sobre ele brevemente. Juliana, o que é o açucareiro? O açucareiro é um recipiente
que faz parte de um conjunto de chá no qual você coloca açúcar. Ah, nesse momento eu percebo que eu fiz a Juliana a pergunta errada, porque a pergunta certa não é o que é o açucareiro, mas o que esconde o açucareiro. Bom, essa na verdade é a única certeza que nós temos sobre ele, que é dito pelo Capitão Andarré, um dos personagens lá do livro A Gruta Gorgonha, né? Que todo o mistério e importância do açucareiro não está relacionado ao que ele é, mas sim ao que ele guarda. Num comentário do Lemony Snicket, ele menciona que o que tem dentro do açucareiro poderia incriminar o Conde Olaf e a gente imagina que inocentá-lo também. A partir disso daí, então, existem milhares de teorias sobre o que está dentro do açucareiro. Ou seja, a gente precisa ter um vídeo à parte para falar só dele. Então aguardem que em breve vocês terão um vídeo, o açucareiro, e suas dúvidas serão respondidas ou não. Dentro da medida do possível, nós faremos teorias. Nesse momento, o Klaus encontra ali no meio das anotações do Duncan alguma coisa sobre anagramas, e é de onde ele tira a ideia de que então a Violet poderia estar escondida sob um nome falso. E eles começam ali a testar os anagramas possíveis com os nomes dos pacientes. É muito interessante nessa hora porque ele vê ali o nome Alfankut, né, e percebe que é um anagrama de Count Olaf e começa a perceber então que o Conde Olaf sempre usa anagramas para se disfarçar. Mal sabe o Klaus, na verdade, que isso não é um costume do Conde Olaf, né? Isso é uma tradição de CSC, usar anagramas para você assumir identidades secretas. Inclusive a gente falou muito sobre isso naquele vídeo ali, ó. Bom, só acerca de curiosidade, uma coisa que é muito interessante no livro Hospital Hostil é que quando eles mostram os nomes na lista do hospital, o anagrama com o nome da Violet não é o único anagrama da lista. Na verdade, quase todos os nomes na lista são anagramas. Alguns deles só para fazer referências, por exemplo, tem um anagrama com o nome do ilustrador dos livros, com o nome do dono da editora, né? Mas tem 2 anagramas lá nessa lista que são anagramas de Lemony Snicket e de Beatriz Baudelaire, né? O que fomenta teorias da vida dos fãs de que nesse dia ou naquela semana Lemony Snicket poderia ter passado ali pelo hospital e talvez Beatriz Baudelaire, se ela estivesse viva, né? Enfim, são teorias. E isso fez com que, enquanto assistíamos o episódio, a gente pausasse a tela, pegasse todos os nomes daquela lista infernal e ficasse fazer anagramas, mas não tinha um. Quer dizer, eu achei que fosse só eu, porque eu sou péssima com anagramas, mas o Felipe, que manja mais... Sim, então talvez, se a gente pesquisar mais a fundo depois, a gente descubra que na lista tenham anagramas com nomes de atores ou nomes de personagens mais secundários, mas a gente procurou bastante ali os nomes dos personagens mais relevantes. Kit Snicket, Jax Snicket, Beatriz. Bom, eles não estão lá, então... não encontramos. E faz muito sentido o Kit Snicket estar lá, sim, né? Pra porque ela aparece logo no final. Enfim, o Klaus descobre qual é o quarto da Violet, mas quando ele chega lá, ela já foi levada para a sala de cirurgia e eles estão prestes a executar a craniectomia nela. Ali então, na sala de cirurgia, no meio do grande auditório, né? A plateia começa a chegar para assistir e a trupe do Conde Olaf comenta ali que os ingressos esgotaram, né? Tá todo mundo super empolgado. O Sr. Paul tá ali para assistir a craniectomia e o Olaf anuncia, né, com muita elegância, né, que vão começar a cirurgia e anuncia então os seus colegas de trabalho. Nesse momento então toda a trupe se apresenta para a plateia, né, e todos eles se apresentam com anagramas de Count Olaf. Isso que eu chamo de uma pessoa egocêntrica. Né? A Esme puxa então um painel que mostra a imagem de uma cabeça humana ali meio aberta com um cérebro e é onde aparece o nosso produtor Barry, conhecido como Ike. A gente demorou pra achar ele no Hospital Hostil, viu? Mas achamos. Tá aí. O Klaus, disfarçado como médico, tenta enrolar. Ele conta ali coisas sobre a história das facas, né? Enquanto isso, muito inteligentemente, ele vai ali e desliga o botãozinho do gás anestésico da Violet. Quando eles já estão ficando de saco cheio da enrolação do Klaus, ele para tudo e diz que não pode prosseguir porque eles não preencheram a papelada, né? E todo mundo fica alvoroçado porque a papelada é aquilo de mais importante no Hospital Highland. E eu adoro a cara do Sr. Paul, porque, meu Deus, como assim a burocracia não foi cumprida? Né? A Esme então diz que vai parar tudo, sim, mas se o Klaus entregar pra ela aquilo que ele roubou, o que a Esme acredita ser o açucareiro.
O Klaus pega e entrega o que ele tem, que no caso é o arquivo Snicket, e ela fica muito decepcionada, mas o Olaf fica interessado no negócio. Ele pega ali e guarda com ele, né? Logo depois que guarda o arquivo Snicket, ele expõe para todo mundo que na verdade aquele médico é um impostor, né? Que trata-se de Klaus e Sunny Baudelaire, e que eles são os assassinos que todo mundo está procurando. Né? Nisso, então, para piorar ainda mais a situação, entra o Hal. E foi a parte que me fez sentir mais mal Gente, toda a temporada. Eu me senti muito triste Nossa, pelo eu Hal, também. sabe? Porque, coitado, foi uma vítima da situação, não entendeu nada. Eu vou arquivá-los em M, de meus amigos. Que triste. Mas tudo bem, chega ali e o Hal diz pra plateia inteira então que o real motivo pelo qual os Baudelaire invadiram o hospital foi pra roubar e destruir a biblioteca dele. E nisso o Klaus fica tentando se justificar e tenta acusar que o real vilão é o Conde Olaf. Mas quando ele vai apontar pro Olaf, o Olaf sumiu. E nisso ele tá assistindo o arquivo Snicket. E é onde o Conde Olaf descobre a frase do Jax de que houve um sobrevivente no incêndio. E assim como os Baudelaire, o Conde Olaf imediatamente associa isso a sendo um dos pais dos órfãos. E isso, na verdade, pra mim, ficou sendo um dos furos da série. Furo por quê? Porque o Conde Olaf não é tão estúpido assim, mas na hora ele fez a ação mais estúpida de todas. Ao invés de simplesmente acabar de assistir o vídeo, ele faz o quê? Ele soca a câmera, quebra a câmera e bota fogo propositalmente no hospital. Então assim, pra que ele destruiu o arquivo Snicket se depois, nos próximos episódios, ele fica os episódios inteiros Querendo saber. em busca da verdade sobre... Era só ter visto o final do filme. Claro, é óbvio. Né? Mas tudo bem, faz um chilique ali e destrói, bota fogo em tudo. Um grande spoiler, muito grande spoiler. Se você não quiser escutar, pula aí 10 segundos desse vídeo. A questão é que nós sabemos que quem sobreviveu ao incêndio não foi nenhum dos pais dos Baudelaire, e sim Quigley Quagmire, o trigêmeo que estava faltando. Isso é, se a série não decidir mudar o que a gente já sabe dos livros, lógico. né? O que a gente espera que ela não faça. Bom, enfim, o hospital pega fogo, os Baudelaire fogem, a Violet acorda da anestesia e faz uma invenção para eles conseguirem pular e se safarem do fogo. Eles conseguem se salvar, se escondem e, por fim, acabam tendo que fugir junto com o Conde Olaf, lógico, escondidos dentro do porta-malas do carro dele. O Olaf fica ali todo preocupado, então, com aquilo que ele acabou de descobrir, né? E ele vê ali no carro dele um folheto da Madame Lulu falando do Parque Caligari e decide, então, que eles vão em busca dessa vidente para conseguir informações. Porque ela supostamente sabe de tudo. Gente... Por quê? Foi muito forçado, muito sem sentido. Tipo, vou buscar uma vidente para descobrir o que estava no vídeo que eu acabei de queimar. Propositalmente. Sem assistir inteiro, porque eu sou burro. Bom, a narração termina com o Lemony mostrando a tatuagem no tornozelo dele, provando que ele é um voluntário de CSC. E logo em seguida nós cortamos para uma ceninha muito breve com um par de mãos enluvados pegando o açucareiro. Quem será? Cenas do episódio seguinte, então espere o vídeo que vai sair amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Curta o vídeo, deixa aí os seus comentários e até a próxima.